para que ele possa ter uma determinada quantidade de bens e realizar as suas potencialidades. Quanto de propriedade? Qualquer quantidade de propriedade? Há um limite para a quantidade de propriedade que uma pessoa deve ter? Para Tomás de Aquino, as pessoas têm direito a aquelas propriedades que possam realizar as suas potencialidades. Tudo aquilo que exceda a essas necessidades, tudo aquilo que for superrogatório, tudo aquilo que for superrogatório, que abundar em relação a essas necessidades, essas devem ser destinadas ao uso comum da sociedade. Olha, então a propriedade tem em Tomás de Aquino uma concepção finalística. A propriedade ela deve estabelecer, ou ela deve ser buscada segundo a sua finalidade. Olha, então temos uma definição importante aqui. O fim de cada coisa é aquilo para o qual a coisa tende. Então, ter uma determinada finalidade, ter um determinado fim, é essencial para o entendimento acerca da coisa. Ora, qual é a diferença, ou qual é o método em Tomás de Aquino? Qual é a diferença dessa concepção em Tomás de Aquino para a concepção em Santo Agostinho? Oi? Seria algo que parte de uma ideia, que parte de uma determinada concepção de mundo. Ora, o que significa ter uma determinada concepção de mundo? Que cada coisa que existe no mundo, ela pode ser deduzida consoante uma determinada ordem. Uma ordem que está na mente de Deus. Olha, então a ideia da ordem natural é uma ideia criada a partir dessa mente de Deus e a partir dessa realidade que pode ser deduzida. A diferença disso para o sistema deísta anterior? Qual é a diferença disso para o sistema deísta anterior? No sistema deísta anterior, você pensa a ideia de Deus a partir da palavra revelada. Você pensa a ideia de Deus a partir de noções que estão na Bíblia. Está na Bíblia, está no mundo. Está na Bíblia, está ou tem uma relação direta com o direito. Olha, aqui não, aqui
que é uma noção muito mais sofisticada, uma noção que vai procurar a ordem do mundo. Procurar a ordem do mundo significa estabelecer o mundo a partir dessa ideia e a partir do princípio fundamental. Qual é esse princípio? Oi? Eu não entendi a diferença entre esse modelo e o anterior. O modelo anterior, você pensa o mundo a partir daquilo que Deus disse. O que Deus disse está expresso na Bíblia, está expresso no livro sagrado que expressa a verdade, a manifestação de Deus no mundo. Qual é o problema disso? Isso leva a uma ordem jurídica estática. Deus para de dizer no direito em um determinado momento. E a partir daí você não tem mais como avançar a ideia de direito. Então, no Afeganistão, o Afeganistão considera que tudo aquilo que é importante é o que está no Alcorão. Por que mulheres são apedrejadas por serem adúlteras no Afeganistão? Porque está lá no Alcorão. Se interpreta literalmente. Então você não avança em termos sociais. E você não sabe o que Deus disse depois que Maomé morreu e que ninguém mais pode ter acesso à palavra de Deus. Nesse direito, você interpreta de acordo com a ordem natural. Então Deus está legislando. Deus está legislando por aquilo que é essa ordem conforme a mente benfazeja de Deus. Então, está estabelecendo a ideia de direito. Foi. Então é como se Deus está na natureza e você tem que observar como ele funciona? Você tem que observar a ideia de natureza para estabelecer qual é a ordem de Deus. Essa é a ordem natural criada por Deus. O que significa essa ideia? O sistema atomista parte de um princípio, parte do princípio da perfeição. A perfeição é a ideia de que a ordem natural é uma ordem perfeita e uma ordem querida por Deus. Ora, então buscar o que seja o mundo significa buscar essa ordem da perfeição. Essa ordem da perfeição pode ser deduzida conforme se deduz a ideia de propriedade. A propriedade pode ser deduzida porque está em conformidade com essa ordem estabelecida por Deus. Ora, a partir dessa ideia de perfeição, é possível estabelecer a forma pela qual Deus age no mundo, a forma pela qual eu vou buscar a ideia de natureza e de algo conforme a ordem natural. Como estabelecer essa ordem? Como definir essa ordem? Se o mundo é uma realidade perfeita, isso é, de certa forma, uma limitação à atividade de Deus.
Deus, por ser Deus, não pode deixar de ser bom. Essa é a ideia tomista, essa é a ideia de uma ordem de perfeição. Então, a perfectibilidade da obra de Deus imita o próprio Criador. Então, esse é o sistema tomista. Vamos lá. Como é que Deus age no mundo? Oi? Há uma ordem de perfeição. O mundo é uma realidade perfeita. Você tem que entender essa ordem da perfeição. Mas ter uma ordem da perfeição significa que Deus também tem que ser perfeito. Deus tem que estar em conformidade com essa ordem da perfeição. Deus, por ser Deus, não pode deixar de ser bom. Ele não pode liquidar todo mundo como fez com Noé. Vocês viram Noé, o filme? Viram como é que ele liquida um monte de gente? Só sobra ele e uma meia dúzia no final? Deus não pode ter essa natureza em tomar ele aqui. Como é que Deus age no mundo? Vocês já viram alguns filmes sobre aquela comunidade Amish americana? Os caras vivem como se fossem os antigos habitantes dos Estados Unidos, como se estivessem no século XVIII. Ninguém viu um filme sobre Amish? Difícil, gente. Vocês não vão ao cinema? Bom, como é que Deus age no mundo? Como é que o Deus católico vai agir no mundo? Deus está o tempo todo prestando atenção em alguém? Numa comunidade Amish, por exemplo, o sujeito trabalha de 14 a 16 horas por dia. Por quê? Mesmo que não tenha ninguém ali obrigando ele a trabalhar. Porque ele está o tempo todo sob a vigilância de Deus. Deus está ali o tempo todo olhando aquela pessoa, analisando tudo o que ela faz, atos, ações e pensamentos. Ou seja, ele está ali para o tempo todo sendo vigiado por Deus, encorandei diante de Deus. Então é uma relação direta da pessoa com a divindade. Então ele trabalha sem esmorecer 14 horas por dia para o engrandecimento de Deus. Essa é a concepção católica. Deus é uma espécie de espírito obsessor que está ali condicionando cada uma das coisas que você faz. Esse é o padrão de um Deus católico? Não. Esse é um padrão de uma outra concepção de divindade que vai surgir lá no protestantismo, fundamentalmente com os calvinistas. Então
então há uma outra concepção que depois a gente vai explicar aqui mais adiante, lá no século XVI, por enquanto estamos no século XIII. Ora, o Deus católico vai procurar estabelecer uma ideia no mundo, ou uma concepção no mundo, de acordo com aquilo que é próprio de cada coisa, aquilo que é próprio daquela determinada coisa. Deus não age diretamente no mundo. Deus é a causa primeira de tudo. Mas Deus age no mundo a partir da sua ordem de perfeição. Deus age no mundo a partir das suas causas segundas. Então, cada coisa tem a sua causa e cada coisa tem a sua razão que lhe é própria. Cada coisa tem a forma que lhe é própria. Ora, estamos pouco interessados na ideia de Deus, mas muito interessados na metodologia que isso traz para a ciência do direito. O que é pensar por causas segundas? Se cada coisa tem uma determinada causa, se cada coisa tem uma natureza, como determinar o que seja a natureza de cada coisa? Qual é a natureza da responsabilidade civil? A natureza da responsabilidade civil. Como estabelecer essa ideia? Todo aquele que causa um dano a alguém fica obrigado a reparar esse dano na medida da sua culpabilidade. Ora, então a responsabilidade civil vai estabelecer aquilo que é próprio de cada coisa, aquilo que estabelece uma relação de causalidade. Ora, então aquilo que deveria ser estabelecido naquela determinada circunstância, de acordo com o conhecimento que lhe é próprio. Por exemplo, qual a responsabilidade de um governante na profilaxia de uma pandemia? Oi? Garantir vacina, medicamento, acesso à Não, mas como é que você chega a essa ideia? O que você sabe sobre uma pandemia?
Qual é a causalidade de uma pandemia, de um vírus tipo gripe, né? Desse da Covid? Não. O que você sabe sobre a doença? Oi? Então, aí você transmite por quê? Então você transmite a partir de quê? Pelo ar. É um vírus. Um vírus que se transmite pelo ar. Como qualquer forma de gripe, né? Ué, o que mais que você sabe sobre essa pandemia? Sobre Covid, né? Que todo mundo sabe, então, o que mais que você sabe? Quanto tempo vive um vírus? Olha, o vírus da Covid. Quanto tempo ele vive? Em média, 14 dias. O que um vírus faz? Transmite os seus genes, né? Ele procura transmitir os seus genes se transmite pelo ar. Então isso é o que é sabido por um vírus. E como é que o vírus se modifica? Oi? Por mutação. E como é que a mutação ocorre? Vamos lá, Charles Darwin. Oi? Não, o vírus se reproduz. Agora, como é que ele muta? A mutação é aleatória. Qual que predomina? O que é mais resistente, o que é mais eficaz. Então, o vírus ele vai mutar por seleção natural. E o mais resistente vai predominar. Qual é a atitude que um governante tem que ter para resolver uma pandemia sabendo isso? Qual seria a atitude adequada de um governante? Oi? Não entendi. Evitar que as pessoas circulem, porque o vírus circula pelas pessoas. Então você tinha que evitar que as pessoas circulem. Ora, então isso é a forma de agir adequada para prevenir isso na responsabilidade civil. Ora, então isso define aquilo que é a conduta adequada e esperada de um governante. E se você fizer tudo diferente? Se, por exemplo, Xi Jinping fosse um idiota, o que ele faria? Oi? Banalizaria a questão, né? E daí eu não sou coveiro. Então, se Xi Jinping fosse um idiota, ele banalizaria a questão. O que isso acarretaria? Quantas pessoas? 3%, né? É a média de mortandade
da Covid se você não fizer absolutamente nada? Faz a conta aí. 1.200 bilhões de pessoas vezes 0,03. 42 milhões de pessoas. Ora, o que isso significa? Significa que há uma conduta esperada em cada circunstância, há um modo correto de agir. A responsabilidade civil está condicionada àquilo que é a realidade dessa circunstância. Ora, então, a pandemia tem uma natureza. Ora, uma natureza de acordo com a qual se faz a profilaxia necessária. Toda vez que... Então, descobrir o que seja a ordem do mundo significa descobrir o que seja a natureza das coisas e se conduzir de acordo com aquela natureza. Ora, então a ordem tomista vai procurar as causas segundas, vai procurar a natureza de cada coisa de acordo com aquilo que é a realidade de cada coisa. Entendido essa parte? Isso é importante para o direito moderno ou podemos esquecer esse velho místico? Oi? Por quê? Vamos lá. Pega aí no celular, artigo 225 da Constituição da República. Peguem aí, gente. Artigo 225 da Constituição. Oi, lê para mim então. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à saúde e qualidade de vida, encontra-se ao recurso e à coletividade do dever de defender e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, que é... lê a parte final aí. De novo, por favor. É dever defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É dever defender e preservar o meio ambiente para as presentes e as futuras gerações. Ora, as futuras gerações têm direitos. O professor de Direito Civil falou sobre o surgimento do sujeito de direito. Oi? Começa com o nascimento com vida e se preserva os direitos do nascituro, né? Desde que o nascituro tenha viabilidade. Ora, e o que fala o artigo 225 da Constituição? Fala sobre o direito dos não nascidos. Não nascidos têm direitos consoante o artigo 225 da Constituição da República. Então, mentiu para vocês? Enganou vocês?
Ou isso é uma licença poética? Posso ignorar esse artigo 225? Ou os não nascidos têm direitos? Oi? Eu acho que isso se encaixa no mesmo caso do nascituro, porque o nascituro ainda não nasceu, mas ele vai passar a ter os direitos quando ele nascer. A mesma coisa as futuras gerações, elas ainda não existem, mas quando elas passarem a existir, elas vão ter esses direitos. Então, como é que você define isso? Ou como é que você definiria esses direitos dos não nascidos? Como estabelecer quais sejam esses direitos? É preciso determinar do mesmo modo qual é a natureza desses direitos. Quais são as consequências jurídicas dessas circunstâncias? Como estabelecer esse direito dos não nascidos? Qual é o sentido e qual é o alcance desses direitos? Ora, então estabelecer isso significa determinar daquilo que eu sei como estabelecer esses limites. Quaisquer direitos, ou como se configura esse direito dos não nascidos? As vacas estão enlouquecendo na Europa, começaram a enlouquecer e e aquilo pode ser potencialmente danoso para a espécie humana. Aquilo que ficou conhecido como o mal da vaca louca. Não sei o que causa o mal da vaca louca, não sei qual é a consequência dessa circunstância, mas isso vai ou pode impactar a saúde todo o gado na Europa e pode se transmitir para a espécie humana. Como é que eu resolvo esse problema? Vejam que aqui eu sei como resolver, porque eu sei o que é um vírus, eu sei qual é a vida provável de um vírus, eu sei como ele estabelece a mutação, eu sei qual a profilaxia necessária, qual a conduta que eu devo tomar para evitar a transmissão. Então eu devo, por exemplo, impedir a circulação das pessoas até que o vírus morra. E no mal da vaca louca, que eu não sei nada disso. Eu não sei porque as vacas estão enlouquecendo na Europa. Bom, se eu não sei porque elas estão enlouquecendo, eu posso deixar tudo assim na mesma? Não, preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer se eu não tenho a certeza científica daquilo que está enlouquecendo as vacas? Peixe em pesquisa. Oi? Peixe em pesquisa para descobrir. Isso pode demorar muito, né? Eu preciso tomar uma medida agora, imediatamente. Mata as vacas que estão com esse problema. Matam todas as vacas da Europa. Não, que estão com problema. Mata apenas as que estão com problema e deixa o vírus se transmitir. E deixa a doença se transmitir, seja lá qual for o caso, né? Qual for a profilaxia. O que se faz?
Se você tem uma circunstância desse tipo, você tem uma incerteza científica nessa circunstância. Ou seja, você tem que tomar uma providência para estabelecer aquela circunstância. Essa providência, qualquer que seja ela, vai ser drástica, vai afetar, por exemplo, todo o comércio de carne na Europa, mas ela precisa ser tomada. Então eu vou tomar uma providência de acordo com a cautela necessária, se acautelando em cada circunstância, ir buscando qual é aquilo que eu sei sobre aquela doença, até que eu tenha uma possibilidade de tomar uma medida mais adequada. Então eu vou ter que tomar uma medida de direito, adequada a uma circunstância que eu ainda não sei qual é, para evitar um mal gigantesco, agir de uma maneira profilática para evitar aquela determinada circunstância. Então, no chamado direito, o princípio da precaução, eu tomo uma medida para evitar algo que, se configurar naquela dimensão, poderá gerar uma catástrofe de maneira, uma catástrofe em termos inimagináveis. Ora, então a prevenção do direito que eu preciso tomar agora é uma prevenção para que não ocorra uma catástrofe, ou um princípio anticatástrofe. Ora, numa intervenção nuclear, numa intervenção na qual não se pode estimar os danos ou não se tem uma certeza científica como agir, mas eu preciso agir para o futuro. Ora, então na prevenção em relação ao futuro, eu tenho uma configuração específica, eu tenho uma configuração desses direitos futuros. Esses direitos ou essas medidas que precisam ser tomadas agora para que aquela circunstância não se apresente, ela é fundamentalmente um princípio anticatástrofe. Então, a natureza do princípio da precaução, entendendo uma ordem no mundo, entendendo a causa segunda das coisas, é uma natureza catástrofe. Então, eu não posso ter certeza daquilo, mas eu preciso tomar agora a decisão. Você é um dirigente político, você tomou a decisão, você impediu a circulação de toda a carne, toda a circulação de carne na Europa. Aí, tempos depois, descoberta que o mal da vaca louca era causado por restos de
que eram dados como ração para os próprios animais, né? A malta vaca louca tem essa origem, mas isso só foi descoberto muito tempo posteriormente. Tempos depois, um promotor resolve processar, por exemplo, o primeiro-ministro da França, dizendo que, olha, naquele momento já existiam alguns indícios de que o mal da vaca louca decorria dessa contaminação feita pelos animais e que você tomou a decisão inadequada. Então, como você tomou a decisão inadequada, causou um prejuízo de bilhões de euros em toda a Europa, você deverá ser responsabilizado e perder o direito a concorrer às eleições pelo prazo de 8 anos. Perfeita essa decisão? Não, porque aquilo que seja o direito do futuro, o direito dos não nascidos, ele tem que ser determinado consoante aquilo que é a natureza dele. Qual é a natureza desses direitos? Eles têm que ser pensados não como os direitos comuns, não como o direito do sujeito de direito do Código Civil, aquele que nasce com vida, mas ele tem que ser pensado dentro dessa perspectiva de futuro. Ora, então ele tem que ser pensado com uma natureza diferente, com uma perspectiva diferente. Então, descobrir qual é essa natureza, esse é o papel a partir de um sistema dedutivo. Isso é o papel que vai estabelecer qual é a natureza desses novos direitos, qual é a natureza dos direitos dos não nascidos do artigo 225 da Constituição. E a gente faz isso através de uma forma de pensar essa natureza. Então, o princípio da precaução, na sua correta configuração, ele tem que ser pensado como um princípio anticatástrofe. Então, isso é a construção desse princípio. Essa é a definição da natureza desse princípio. Ele não é igual a um direito com o qual você já sabe, com o qual você já tem certeza das coisas. Ele é um direito próprio que precisa ser adotado numa circunstância que é uma ameaça hipotética, porém plausível, e que você precisa dar conta dela. Então você precisa pensar qual é a natureza desse outro tipo de direito. Você pensa isso a partir da perfectibilidade do sistema. É uma ordem perfeita, é uma ordem perfeita de acordo com uma determinada lógica. Então, descobrir o que seja essa ordem significa descobrir em cada realidade qual é a natureza de cada coisa. Entendido, gente? Isso é um método de pensar o direito. Pensar o direito significa pensar a natureza de cada coisa, significa pensar a circunstância de cada coisa. Em determinadas circunstâncias, você tem a informação, você pode aplicar ela imediatamente. É o caso da responsabilidade civil normal. Na responsabilidade civil diferenciada, que é o caso dos direitos das gerações futuras, você tem que pensar eles dentro de uma delimitação. Oi. Olha só, você tem uma situação diversa. Você, na responsabilidade da Covid, você sabe o que é o vírus, você sabe qual é a duração do vírus, você sabe qual é o modo que você evita que o vírus se transmita. Então você tem toda a informação sobre o vírus.
que você faz? Você age para evitar que isso aconteça. Proíbe a circulação das pessoas, porque o vírus não tem perna, o vírus circula através das pessoas. Então, e você sabe que ele só vive 14 dias. Então, se você proibir a circulação das pessoas, você evita a contaminação do vírus. Xi Jinping na China isolou a província de Wuhan. Ninguém sai, ninguém entra. Evitou que o vírus chegasse nas grandes cidades chinesas. Evitou que chegasse em Beijing, que chegasse em Xangai, senão você ia ter 42 milhões de mortos. Entendeu? Então você se conduz com aquilo que você sabe. Nessa circunstância, você não sabe, isso é indeterminado. Você não sabe o que causa determinada coisa. Você não sabe por que as vacas estão enlouquecendo na Europa. Mas você precisa agir para evitar uma catástrofe. Você precisa agir para evitar que não só as vacas, como as pessoas enlouqueçam na Europa. Então você age sem ter a certeza científica daquela circunstância. Então você precisa agir politicamente. Então você age para evitar, na medida do possível, aquela circunstância. Então, por exemplo, você bloqueia o comércio de carne, até que você consiga ir aos poucos buscando essa circunstância. Então, você precisa agir antes de ter a certeza jurídica. Esse é o princípio da precaução. Então, é a natureza do princípio da precaução. Então, depois você não vai poder ser incriminado porque agiu, porque isso era a condição daquela circunstância. Você buscou a natureza diferenciada, o direito dos não nascidos, o direito daquilo que ainda não aconteceu. Qual é esse direito? É o princípio anticatástrofe. Ele serve para você resolver essa circunstância. Está entendido, gente? Então, buscar o direito significa buscar essa natureza das coisas. Se alguém tiver interesse nessa matéria, tem um artigo sobre isso. Princípio da precaução, uma construção a partir da razoabilidade. Bota isso lá na internet, bota Maurício Mota, que vocês vão ter a ideia do que é o princípio da precaução. Então, Tomás de Aquino constrói um sistema a partir do qual você consegue deduzir as coisas a partir das causas seguras. Então, saber o que é o direito significa buscar a causa segunda de cada coisa. Perfeito? Ok? Por que você não pode ser incriminado se você deixar uma velhinha se afogar? Oi? Não. Você tinha... Por que a polícia não pode pegar você que está lá tomando água de coco na praia e botar atrás das grades por omissão de socorro? Porque você não tinha o dever de agir naquela circunstância, ou seja, a natureza daquela circunstância não faria você ter o dever de agir naquela circunstância. Se você fosse guarda-vida, aí você é obrigado a agir. Se você nadou até a velhinha, deu uma boa olhada nela, viu ela fazer grude, voltou a tomar a sua água de coco.
Você se inseriu naquela circunstância e aí você se tornou, por uma ação sua, o garante daquela circunstância. Então aí você poderia ser, você tinha a possibilidade e a oportunidade de agir e não agiu. Você se colocou como um sujeito que vai garantir aquela circunstância. Então aí a sua responsabilidade pela omissão do socorro existe. Analisar o que seja o direito significa analisar as causas segundas, significa analisar as naturezas de cada circunstância. Então você vai fazer isso no resto da sua profissão jurídica. Em qualquer coisa você vai buscar a natureza ou a causa segunda daquela circunstância. Entendido, gente, isso? Ok? Então vamos lá. Olha, Tomás de Aquino era um sujeito pretensioso. Ele tinha o objetivo de provar toda a ideia do mundo, não só o mundo da nossa realidade, mas também o mundo da transcendência. Ora, eu posso provar a existência de Deus? Oi? Eu posso provar a existência de Deus. Então, Aquino vai estabelecer as 5 vias para provar a existência de Deus. Então, Deus, para Tomás, é o primeiro na ordem ontológica, mas não na ordem geológica, a ordem do conhecimento. Isso significa que não se capta imediatamente a ideia de Deus, mas por via da inferência, a partir de seus efeitos. Nesse sentido, o nosso filósofo formulou 5 demonstrações da existência de Deus, conhecida como as 5 vias. Ora, é possível provar a existência de Deus a partir da ideia das 5 vias. E a primeira via é a via do movimento. A primeira via do movimento parte da consideração de que tudo que se move é movido por outro, e que, portanto, para não terminar em um regresso ao infinito, que nada explicaria, é preciso admitir um primum móveis, que não é movido por nada. Algo que move tudo, mas não é movido por nada. É o motor imóvel de Aristóteles, é a ideia de Deus. Olha, então, por dedução, a partir da ideia do movimento, é possível se chegar à inferência da ideia de Deus. Aquele que move as coisas, mas não é movido por nada. Então, pela via do movimento, você consegue provar logicamente a existência de Deus. A segunda via é da causa, a partir da constatação de que nenhuma coisa pode ser causa de si mesma. Deduz o fato de que deve existir uma causa primeira e não causada, que produz e não é produzido, que se identifica como ser chamado Deus. Então, Deus é a causa primeira, Deus é a causa não causada. É aquilo que é causa de alguma coisa, causa eficiente de alguma coisa, mas não é causado por nada. Então, pela causa, você também prova a existência de Deus. A terceira via é da contingência. Parte do princípio de que o que pode não ser e de um tempo que não existia. Se, portanto, todas as coisas podem não ser, se todas as coisas são contingentes, em dado momento nada existia na realidade. Porém, se isso for verdade, também agora não existiria nada, porque o que não existe não começa a existir, a não ser por causa daquilo que já existe.
a menos que não exista alguma coisa de necessariamente existente. Concluindo, nem tudo pode ser contingente, mas é preciso que haja algo necessário, e é aquilo que costumeiramente se chama de Deus. O princípio da necessariedade de Deus. Qual é a primeira frase do Gênesis? Não dá ideia, né? Nada como fugir das aulas de religião. No princípio era o verbo, ou seja, a ideia de que Deus não é um ser contingente, Deus é um ser necessário. Então, a necessariedade da ideia de Deus. Então, pela via da contingência, também se consegue explicar logicamente a existência de Deus. A quarta via é a via dos graus da perfeição. A quarta via dos graus da perfeição deduz da constatação empírica de uma gradação de perfeições. Bem, verdade, a existência da sua perfeição, que é justamente chamada de Deus, ou a ideia da perfeição das perfeições. Então, se o mundo é uma realidade perfeita, a máxima perfeição está em Deus. Então, pelos graus de perfeição, você chega à perfeição absoluta da causa primeira. E pela via do finalismo. A quinta via do finalismo parte da constatação de que os corpos físicos operam para o fim, e deduz que eles agem de tal modo porque são dirigidos por um ser inteligente, como a flecha do arqueiro. Ora, esse ordenador supremo é aquele que chamamos de Deus. Ou seja, existe um princípio finalístico em cada coisa. Existe uma finalidade de cada coisa. Descobrir o que seja alguma coisa significa descobrir qual é a sua finalidade. E existe o fim dos fins, que é a ideia de Deus. Então, pelo finalismo, também chegamos à ideia de Deus. E aqui um ponto importante da doutrina tomista é a ideia de que direito é fim. E afinal, não queremos saber aqui das perfeições de Tomás de Aquino, mas apenas aquilo que interessa ao direito. Então, direito é fim. Explicar o direito significa explicar qual é a finalidade de cada coisa. Quando eu posso descobrir cada coisa e descobrir cada finalidade. O direito que interessa aos não nascidos, a finalidade dele é uma situação de excepcionalidade. Eu só posso estabelecer aquilo que seja o direito dos que ainda não nasceram a partir de uma ideia de finalidade. Qual é a finalidade? Evitar uma catástrofe. Então, esse é o fim que informa o conteúdo daquele direito. Está claro isso aqui? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Então esse é o sistema tomista, esse é o sistema que vai fundar a ideia de direito dentro de uma noção sofisticada como é a noção de Tomás de Aquino. Oi, Dora. Oi? Tá. A ideia é o seguinte, a ideia é de que todos os seres são contingentes, mas estabelecer que todos os seres são contingentes significa dizer que existe um ser que não é contingente, existe um ser que é necessário. Então é a partir da ideia
de que existe algo necessário que torna o contingente possível. Então, a ideia da necessariedade de Deus. Para que hajam seres contingentes, é preciso que haja um ser necessário. É preciso que haja um ser inicial necessário. Entendido, gente? Pela dedução a partir das causas, se chega a provar a ideia de Deus na definição tomista. Então, como é que isso funciona? É aqui a parte que nos interessa. Deus, causa de tudo, abstém-se de agir de modo direto sobre cada fato particular. Assim como para poupar tempo, o impressor confia parte de sua tarefa ao funcionamento automático e regular das rotativas, também o Criador age por meio de causas segundas. A cada espécie de coisa ele atribui suas leis naturais, sua natureza. Na classificação das leis, Tomás de Aquino colocou no cume de todo o sistema legislativo a lei eterna, tomada de Santo Agostinho, razão de Deus ordenando o cosmos. O mundo é cheio de ordem, como a própria inteligência pagã soube perceber. Ele é logicamente composto de gêneros, de espécies e de indivíduos. Cada movimento dos seres obedece às leis de sua natureza, o que os impele a um determinado fim, a plenitude do ser. Os animais seguem essa ordem instintivamente. Assim como o instinto impele o animal para o ato sexual, e esse ato serve a um fim, que é a conservação da espécie. Os movimentos do homem também seguem as leis de sua natureza por instinto, pois ele pertence ao gênero animal. Mas a sua diferença está em também obedecê-las em parte racionalmente, isso é, com liberdade. O homem tem o privilégio de poder se afastar da ordem natural. Então há uma ordem natural no mundo, Deus é a causa primeira do mundo e Deus age no mundo através das causas segundas. Então, se o mundo é uma realidade perfeita, tudo tem uma causalidade, tudo é próprio de cada coisa. Qual é a utilidade disso para o direito? Vamos lá, o sujeito está preso numa penitenciária, famosas penitenciárias brasileiras, onde você consegue se evadir com uma certa facilidade. O sujeito preso se evadiu da penitenciária e assaltou uma pessoa do lado do muro da penitenciária, furtou os pertences dela e o carro. Responsabilidade civil do Estado? Por quê? O Estado deveria zelar para que ele ficasse preso lá e não se evadisse. Mesma situação, o sujeito se evadiu da penitenciária, fugiu para uma determinada comunidade, organizou uma quadrilha e dali a 3 meses começou a assaltar as pessoas. Pegaram o brilhante e prenderam. Responsabilidade civil do Estado? Mesma situação? Vamos lá? Pode repetir aqui. Primeira situação, o sujeito se evadiu no muro da penitenciária, assaltou alguém, roubou os pertences, roubou o carro. A pessoa pode processar o Estado com chance de êxito?
E ele assaltou alguém. Aí aquela pessoa que foi assaltada, ela processa o Estado. Tá. Então, tudo bem. Aí você acredita que há responsabilidade civil do Estado. Mesma situação, ele fugiu da penitenciária, fugiu para sua comunidade, arregimentou pessoas, adquiriu armamento e começou a assaltar pessoas 3 meses depois de evadir. Responsabilidade civil do Estado? Eu acho que entra na questão das causas, porque talvez a causa primeira que levou ele a futuramente assaltar as pessoas foi ele ter conseguido fugir da penitenciária. É verdade. Como também, por exemplo, você poderia apenar a mãe dele, né? Porque se não fosse a mãe dele, ele também não teria nascido. Trem da velha também? E aí? Qual é como é que eu faço ou eu estabeleço essa causalidade? Qual é a causa da segunda hipótese? É a mesma? Aquele período de 3 meses que ele conseguiu armamento, uma quadrilha. Então, a partir dessa circunstância, qual é a causa? A causa já não é mais aquela causa remota. Houve uma concausa superveniente que por si só produziu o resultado. Então ele organizou uma nova quadrilha, ele adquiriu armamento, ele adquiriu dinheiro e passou a assaltar as pessoas. Então uma nova concausa naquela circunstância rompe a causalidade eficiente anterior. Então, examinar o que seja a responsabilidade significa descobrir qual é a natureza. A natureza está vinculada às causas. Está claro, gente? Oi. Mas então, quem tem esse tempo que ele fez uma quadrilha sobre isso, aí para de ser responsabilidade do Estado? A responsabilidade deixou de ser aquela circunstância anterior. Qual é a causa agora da nova circunstância? Ele ter adquirido essa estrutura toda. Ele montou a estrutura toda. Agora ele é agora ele criou uma realidade que possibilitou ele assaltar. Rompeu a causalidade anterior, que era a guarda dele pelo Estado. Está claro, gente? Uma concausa superveniente, mesma situação lá da velhinha aqui, dos 9 tiros, etc. Uma concausa superveniente por si só produziu o resultado. O direito é um sistema causal. Oi? Das causalidades, qual é a causa segunda? Agora você vai buscar a natureza da causa segunda. A causa segunda não é mais o encarceramento dele pelo Estado, é a todos os meios que ele adquiriu montando aquela quadrilha, adquirindo armamento e tal. Isso é a causa dele poder ter assaltado. Então você não tem mais como buscar a responsabilidade do Estado, do mesmo modo que você não pode incriminar alguém dele por ele ter nascido. Há uma causa natural, o nascimento dele, mas a partir de um determinado momento rompe-se essa causalidade. Não, isso não tem a ver com contingência, tem a ver com causalidade. As 5 vias para chegar ao conhecimento de Deus é a ideia de que o sistema é lógico, né? Então, Tomás de Aquino, a partir da logicidade do sistema, ele pode explicar tudo, até a própria existência de Deus. E tem uma teoria também sobre os anjos, respectivo. Oi. Mas, de certa forma, seria uma missão do Estado nas comunidades que permitiu que ele formasse a quadrilha? Sim, mas essa causa que existiu lá atrás, ela foi sobrepujada pela existência de uma causa autônoma.
aí a autonomia das causas, entendeu? Rompeu-se a causalidade anterior. O mesmo exemplo que eu dei da velhinha, tem 9 tiros na velhinha, ela ia morrer, mas aí veio a ambulância, salvou ela, a ambulância explodiu, a causa superveniente rompeu a causalidade anterior. Ok? Vocês estão muito silenciosos, vocês estão entendendo tudo, não estão entendendo nada. Vamos lá. Não entenderam essa lógica? É importante entender a lógica do sistema, né? Quer dizer, é uma lógica muito mais sofisticada, porque permite você pensar o que Deus teria pensado se estivesse naquela circunstância. O que Deus teria pensado sobre o direito dos não nascidos. Né? Então, o sistema tomista permite, a partir do momento que eu admito a perfeição do sistema, de que o direito é um sistema perfeito, há uma ordem natural pensada por Deus, eu posso pensar o sistema na sua logicidade. Então, isso é sofisticado. Então, para Tomás de Aquino, cada movimento dos seres obedece às leis de sua natureza, o que os impele a um determinado fim, a plenitude do ser. Então, esse é o ponto fundamental. O direito é finalidade, o direito é fim em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino aceita resolutamente o aristotelismo, confrontando e integrando a tradição cristã. Portanto, para nós que não somos inteligência pura, mas alma e corpo, feitos de matéria, todo o conhecimento da natureza vem por intermédio dos sentidos. Para Tomás de Aquino, bem como para Aristóteles, disso resulta que o método do direito natural partirá dos fatos, ele será um método experimental. Os sentidos, eles mesmos, só nos permitem conhecer coisas particulares, nada por eles mesmos, de nossa natureza. É preciso que haja em nós um poder de abstrair. Para além das substâncias primeiras e indivíduos, aprendemos progressivamente as substâncias segundas, os gêneros e as espécies, portanto a ordem estática do universo. E para além dos movimentos particulares de tal ou qual, as inclinações gerais do homem, ou de tal espécie de homem, para além de tal ou qual desejos, fins em função dos quais se organizam naturalmente os atos humanos, a ordem dinâmica da vida. Em suma, para além dos fatos, as naturezas. Olha, então cada coisa tem o seu sentido, cada coisa tem a sua razão de ser. E essa razão de ser ela pode ser captada através dos sentidos. Então, descobrir o que seja cada coisa significa descobrir qual é o sentido de cada coisa. Vocês já deram aqueles exemplos horríveis de direito penal? Dois sujeitos estão em um despenhadeiro, amarrados por uma corda que está para se arrebentar. Você está na parte superior da corda e tem alguém amarrado na parte inferior. O que você faz? Entenderam o exemplo? Duas pessoas amarradas numa corda, a corda vai se arrebentar porque ela não aguenta o peso das duas pessoas. Você está na parte de cima da corda, parte superior da corda. O que você faz? Você corta e se salva. Corta a corda e se salva. É um crime. Sim, não, talvez.
é uma situação de legítima defesa. Você comete um crime, mas há uma da ilicitude nessa circunstância. Você não era obrigado a sacrificar sua própria vida naquela circunstância. Então, você poderia evitar, você poderia legitimamente cortar a corda porque você estava numa situação de legítima defesa. Legítima defesa da sua vida. Então aí você vai responder a um processo criminal, mas vão reconhecer ao final o exercício da legítima defesa. Ok? Oi. Mas fazer a legítima defesa não é como o outro está te fazendo mal? Ele está fazendo mal, ele está pesando a corda que vai levar à sua morte. Não é intencional, mas objetivamente é o que está acontecendo, entendeu? A legítima defesa não exige uma intencionalidade, exige ameaça ao bem jurídico vida, né? Então, interpretar o direito significa interpretar tudo isso, né? Você é uma imensa máquina de calcular. Pois já que a ordem está na natureza, é a ordem que a ciência aprende com a natureza, a desordem que ela elimina. Nosso intelecto, subdividido em especulativo e prático, constitui nessas duas funções um só e único poder, e saber a essência de uma coisa já seria conhecer o seu fim. O ser de uma coisa que a inteligência especulativa persegue é o seu dever ser, o seu bem. Portanto, procurar, a partir da observação, a natureza e os fins dos homens e dos grupos sociais, tal é a via da ciência do direito natural. Oi. A natureza das coisas, Deus seria a causa primeira e a natureza seriam as causas segundas, ou a natureza também a causa primeira? Não, Deus é um sistema, é um direito de base deísta, né? É um direito de base na ideia de Deus. Então, Deus é sempre a causa primeira. Mas só que para tomar daquilo, Deus é a perfeição. Quer dizer, então Deus é a realidade perfeita, o mundo é perfeito. Então você imagina essa perfeição. Mas Deus não age o tempo todo no mundo. Deus não está o tempo todo agindo. Deus age por causas segundas. Qual é a diferença, por exemplo, do Deus do protestantismo, né? E nas outras religiões? Deus está agindo o tempo todo no mundo. Deus está ali o tempo todo como um espírito obsessor, vendo cada pessoa, cada ato, com uma maquininha de calcular, verificando quais são os atos, quais são as omissões, quais são os pensamentos. O Deus católico não, ele age por causas segundas. Buscar o que ele não está o tempo todo no mundo. Ele conforma a ordem perfeita do mundo, ele age por causas segundas. Então, buscar o que seja a razão de cada coisa significa buscar a natureza de cada coisa. Mas a natureza seriam as causas segundas. A natureza é um outro nome de uma causa segunda. Essa é a ideia. Tá claro, gente? Isso permite o direito natural. Isso permite um novo direito natural com base na ideia de finalidade, com base na ideia de perfectibilidade do mundo. Olha, então essa é a parte importante. Vamos ver quais são as consequências jurídicas disso naquilo que nos interessa, que é buscar o método interpretativo de Tomás de Aquino. Então, nós estamos sempre buscando a mesma coisa, a interpretação daquilo que seja a ideia de direito. Olha, se o mundo é uma realidade perfeita, eu
eu devo buscar as causas das coisas no mundo, ou as causas do direito. Olha, então eu devo buscar na filosofia tomista quais são as causas de cada coisa. Olha, Tomás de Aquino vai estabelecer 5 causas fundamentais. As causas que dizem respeito à própria coisa, as causas que são intrínsecas às coisas, que estão na própria coisa, que é a causa material e a causa formal, e as causas que estão fora da coisa, que é a causa eficiente, a causa exemplar e a causa final. Causa material em direito: aquilo do que algo se faz do qual é. A matéria é essencialmente potencialidade em relação à forma deduzida ou adveniente. Assume o caráter de causa material tudo aquilo que dispõe o sujeito a receber algo. A causa material deve ser aquela atividade humana na qual o direito se encontra potencialmente, vale dizer, o ato humano determinável judicialmente. E, portanto, como a justiça se ordena ao outro, não tem por objeto toda a virtude moral, senão somente as ações e coisas exteriores conforme a certa razão especial do objeto. Características da conduta juridicizada, que se realize com discernimento e vontade livre. Os atos propriamente humanos procedem da vontade, mas iluminada pela razão. Eles supõem um discernimento intelectual de um propósito orientado a um determinado fim escolhido livremente. A todo ato de vontade precede um ato de entendimento, existindo entre eles muita influência. O ponto de partida da ação está na inteligência, no conhecimento do fim, o que é o mesmo do bem que deve ser alcançado ou realizado. Na ordem do operativo se dá o começo pela apreensão do fim. Olha, então o ato humano, ele é um ato de acordo com uma finalidade. Então a causa material do direito é um determinado agir, é um determinado agir de acordo com uma função, de acordo com uma finalidade. Olha, então isso vai determinar a causa do direito. Então, é esse agir humano que é a causa material do direito. Estou cogitando matar uma pessoa e dividi-la em pequenos pedacinhos. Quando é que essa minha ação adentra ao campo do direito? Oi. Voltar ao anterior? Causa material, aquilo do que algo se faz do qual é. Então é esse agir que estabelece o campo do direito. Vamos lá, gente. Posso ser incriminado por pensar em retalhar uma pessoa em pequenos pedacinhos? Então, e quando é que começa o fazer? Quando você põe em prática. A ideia. Quando eu ponho em prática a ideia. Quando eu começo a retalhá-la, né? Ou quando, pelo menos, eu compro os materiais necessários para a retalhação, aí eu estou adentrando na causa material do direito. Então, a causa material do direito é sempre uma atividade humana, é sempre um agir humano.
um agir humano numa determinada circunstância. Entendido, gente? E um agir direcionado ao outro. E um agir com uma determinada finalidade. Então, a causa material, ela vai sempre pressupor qual é aquela finalidade do agir. Então, a causa material é esse agir buscando a realização de uma finalidade. Ora, o segundo ato da razão prática é a deliberação, na qual se busca o caminho ou os meios adequados para obter o bem. Sucede a deliberação o consentimento da vontade, pelo qual se aceitam os meios encontrados racionalmente. A razão completa sua consideração dos meios em um juízo, pelo qual se determina um dos meios como mais apropriado para conseguir o fim. O último parcial cognoscitivo, no qual se perfecciona a extensão da razão ao obrar, é o mandato ou império, pelo qual se indica diretamente a vontade utilizar os meios eleitos. Finalmente, a vontade obedece ao mandato da razão e aplica o usos ativos, o ato ou as potências operativas para que o mesmo se realize. O ato justo implica de modo direto o bem de outrem. Há uma moralidade subjetiva do direito, dado que este fica plenamente satisfeito, qualquer que seja o ânimo do sujeito que realiza a ré justa. Ora, então, o direito é esse agir justo, esse agir de acordo com uma finalidade para a prática do justo. Você paga o imposto de renda, mesmo achando que o governo não vai aplicar o seu dinheiro para garantir saúde, educação, melhores estradas, lazer para o povo. Você paga o imposto de renda porque você tem medo do leão da Receita Federal. A partir do momento que você pagou o imposto, você agiu conforme o direito, você agiu mesmo que a sua intencionalidade não seja justa. Está claro, gente? Aqui? Oi. Não, aqui nós estamos em causa material ainda, causa formal. Olha, resumindo, a matéria capaz de receber forma jurídica constitui as condutas propriamente humanas, exteriores, referidas a outro sujeito, e tudo aquilo que as condutas alcançam. Então, a materialidade do direito, a causa material, é o agir em direção a uma outra pessoa. A causa formal, aquilo pelo que uma coisa é o que é. Representa a causa formal o que cada ente especifica ou determina a maneira de ser do mesmo. É o determinante intrínseco do ser. A forma é o princípio que especifica o composto, fazendo com essa essência e não outra em relação à matéria, é aquilo pelo qual essa se atualiza. A forma se oferece como princípio de perfeição e especificidade, enquanto que a matéria aparece como princípio de potencialidade e de singularidade. Para Tomás de Aquino, chama-se direito o que corresponde segundo uma espécie de igualdade a alguém. Direito ao justo é o ordenado a alguém de modo de igualdade. Então, a causa formal de um direito é aquela relação de igualdade que se estabelece entre as coisas. Então, é preciso que uma coisa tenha uma determinada forma. Essa forma é aquilo que vai dar a característica do direito. Olha, então a forma no direito
forma na justiça comutativa? Sim, mas de que forma? Uma igualdade aritmética, ou seja, um sinalágma, né? Tem que haver uma relação entre prestação e contraprestação. Então, qual é, você vai verificar primeiro que tipo de relação você tem e qual é a forma própria daquela relação. E na justiça distributiva? É uma igualdade geométrica. Você vai descobrir qual é a relação que desiguala aquelas pessoas em relação ao todo e estabelecer qual é a fórmula própria daquela determinada circunstância para você chegar à igualdade. Então, aquilo que é a atribuição própria segundo aqueles critérios de distribuição. Então, essa é a forma própria da justiça distributiva, Entendido isso, gente? Que? Foi? Olha, então a partir daqui eu posso pensar o direito natural e o direito positivo. Então uma coisa pode ser adequada ao homem de duas maneiras. Primeiro, atendida à natureza mesma das coisas. Por exemplo, quando um dá tanto para receber outro tanto. Isso se chama direito ou justo natural. Segundo, por convenção ou comum acordo. Por convenção privada ou convenção pública determinada pelo governante. A isso se chama direito ou justo positivo. Direito natural originário ou primário ou direito natural derivado. Exemplo, direito primário referente à vida ou integridade física e o direito derivado dele decorrente da legítima defesa. A causa formal do direito, aquilo que propriamente constitui o jurídico como tal, consiste nessa igualdade que realizam as condutas humanas, ao satisfazer plenamente os débitos estritos ou naturais para com a comunidade política ou uma parte dela. Então, a causa formal do direito é esse princípio da igualdade de acordo com a natureza de cada causa, de acordo com a natureza de cada circunstância, de cada situação jurídica. Eu posso ter uma igualdade proporcional na justiça distributiva ou uma igualdade aritmética na justiça comutativa. Então, causa formal é sempre a igualdade. A partir daí você deduz uma série de questões, uma série de institutos jurídicos, a boa-fé objetiva, o enriquecimento sem causa, a onerosidade excessiva, a contratação em estado de perigo, a lesão, tudo isso são considerações acerca da causa formal, considerações baseadas na ideia de causa formal do direito. O que é aquilo, gente? Tomás de Aquino, gente, é muito importante para o direito, porque isso é uma maneira de pensar o direito como sistema, é uma maneira sofisticada de pensar o direito. Próxima aula a gente prossegue com as outras causas, então a causa exemplar, a causa eficiente e a causa final.